Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal Debaixo dessas Árvores. Eu estou aqui hoje para conversar com você sobre como que você está lidando com esse momento difícil, né? Como que você está lidando com esse momento desafiante no final das contas. E talvez você tenha acompanhado algumas lives que eu tenho feito e ontem não deu para fazer porque eu tinha muita coisa para resolver, muita coisa para poder ajustar, já que a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo e como empreendedor, né, existe diversas coisas que precisam ser feitas, planejamento, existe toda um gerenciamento financeiro, existe todo um gerenciamento de logística que é necessário em qualquer momento e mais do que nunca nesse momento é preciso que a gente coloque a cabeça no lugar e explore todos os recursos que estão disponíveis para nós. Cada pessoa tem o seu conjunto de habilidades, seu conjunto de talentos, seu conjunto de conhecimento e nesse momento é necessário que a gente realmente busque por isso para poder ter a flexibilidade, para poder produzir, para poder criar, para poder continuar no caminho. Eu sei que muitas pessoas estão passando por diversas dificuldades, principalmente empreendedores de algumas áreas como donos de academia, como pessoas que fazem eventos, né? Então muita gente nesse momento acaba ficando preocupado, estressado, ansioso e isso acaba sendo natural, já que a pessoa fica de mãos atadas, a pessoa não consegue realmente produzir, né? Criar, continuar com o seu negócio. Então nesse momento a pessoa precisa ter uma flexibilidade mental, emocional, comportamental para poder buscar os recursos disponíveis. E eu como empreendedor tenho um negócio físico, tenho também outros negócios, eu tenho 2 livros publicados na Amazon, não sei se você já leu, que é o Como Parar de Procrastinar, desenvolva uma mentalidade mais produtiva e o Guia Prático de Programação Neurolinguística. Talvez você não saiba, mas eu tenho uma formação em PNL, né? Eu sou Master Practitioner e Trainer. E isso é apenas um título que precisa ser aplicado, não adianta nada você fazer um curso e não aplicar. E desde sempre eu busco aplicar aquilo que eu aprendi para poder realmente ter essa flexibilidade comportamental, né, mental, emocional, para poder, no final das contas, conseguir construir, apesar das dificuldades, apesar dos eventos que estão ocorrendo o tempo todo. Ninguém imaginaria que aconteceria isso que aconteceu. De repente você estava com a sua vida normal, você estava trabalhando, você estava produzindo e aí surge uma pandemia. E aí você precisa ficar em casa, porque existe sim o risco, né, principalmente aquelas pessoas que têm essa fragilidade na saúde e que precisam de cuidados, não podem ficar expostas e aí elas precisam ficar dentro de casa. E existem pessoas que precisam trabalhar, né? Existem pessoas que precisam produzir e aí a pessoa fica então limitada a isso. Na academia onde eu frequento já tem um mês que ela está fechada e é óbvio que todas as academias estão fechadas nesse momento, né? Porque não tem como aglomerar pessoas. Inclusive na próxima segunda, né, estava marcado deles criarem um agendamento, né, um horário diferenciado para que os alunos pudessem frequentar a academia e pelo que eu vi, né, hoje eu acreditava realmente que isso ia acontecer, mas parece que não vai acontecer, parece que foi prorrogado o prazo, então os donos de academia eles vão precisar então de mais um prazo, né? Então isso gera uma agonia muito intensa, né, uma ansiedade muito intensa, porque a pessoa precisa produzir. Ela tem suas despesas, tem os seus professores, né, tem toda a estrutura montada. Então isso gera realmente uma grande frustração. Eu, pelo menos, apesar de não ser dono de academias, né, quando eu vejo uma academia fechada, eu acabo tendo essas sensações de frustração, né, de ansiedade. Eu me coloco no lugar do dono da academia e aí a gente acaba realmente tendo essa empatia. E é óbvio que não são só os donos de academia, os proprietários de academia que estão passando por essa dificuldade. Existe também aquelas pessoas que realizam eventos o ano todo e que nesse momento elas estão impossibilitadas de realizar esses eventos, a não ser online. Mas existe a estrutura física que realmente acaba gerando uma renda maior, uma receita maior para a pessoa e que se ela não tiver a habilidade de usar a internet para poder propagar a mensagem dela ou o evento dela online, então a pessoa precisa neste momento estar
aberta a aprender. Então nós vivemos num mundo em que nós precisamos então realmente ter essa habilidade de aprendizado rápido. Aquelas pessoas que acreditam que não pode aprender de maneira rápida, elas acabam sofrendo mais. Então é preciso que a gente desenvolva diversos tipos de habilidades para poder realmente ter essa flexibilidade comportamental em nossas ações para, quando precisar, a gente estar pronto, ter realmente os meios de continuar realizando aquilo sem que prejudique a nossa renda, sem que prejudique alguma coisa que a gente está fazendo hoje. Então, a necessidade da gente aprender rápido é essencial nesse momento. E existem diversos canais aqui no YouTube que ensinam como que você pode aprender de maneira rápida. E para a gente aprender de maneira rápida, a gente precisa, antes de mais nada, ter a vontade, ter aquela vontade intrínseca para que a gente aprenda tudo de maneira rápida. E se você tiver essa vontade, se você realmente quiser aprender rápido, você vai conseguir. Ninguém vai te impedir de aprender rápido. Então, nesse momento, você precisa aprender algumas técnicas, de repente de memorização, de aprendizagem rápida, para fazer com que você consiga, então, ter essa flexibilidade comportamental e não ser afetado por, no final das contas, eventos externos que vão acontecendo na nossa vida. Sempre vão acontecer esses eventos externos quando você estiver no caminho, né? Quando você estiver ali tranquilo, realizando tudo que você tem realizado durante anos. Você está tranquilo, você está realmente com a sua mente focada nos seus projetos, e aí surge alguma coisa externa que no final das contas, faz com que você fique mais desperto ainda, chama a sua atenção, chama você para ter mais foco, mais prioridade. Então, é disso que se trata. Se trata da gente aprender rápido, se trata da gente aprender a navegar nesse caos que vai acontecendo. E existe uma metáfora que foi descrita por Anthony Robbins no livro Desperte Seu Gigante Interior. E ele conta a história de que quando ele estava aprendendo a dirigir o Speed Car, que é uma modalidade, né, de carros de corrida, que quando a pessoa entra nesse Speed Car, nesse carro de corrida, ela precisa realmente estar muito atenta. Por quê? Porque o instrutor, ele acaba acompanhando o piloto, o aluno, né, nesse trajeto, nesse aprendizado, e em algum momento o instrutor ele acaba apertando um botão, né, acionando uma alavanca, alguma coisa que faz com que o carro fique suspenso. Então a dificuldade para poder pilotar esse carro aumenta e muito. E a grande surpresa é que o instrutor ele não avisa quando ele vai apertar o botão. Então o piloto e o instrutor entram no carro, eles começam a correr, e Anthony Robbins, escrevendo essa experiência, diz que em algum momento ele estava tão focado, tão concentrado, pilotando o carro, né? E aí, quando ele estava realmente muito autoconfiante, o instrutor do nada apertou o botão. E o que aconteceu? Né? O carro começou a derrapar, começou a deslizar, e quando o carro começou a deslizar, ele foi para o rumo do muro, quase que eles bateram o carro. E aí o instrutor rapidamente pegou a cabeça do Anthony Robbins e direcionou para onde ele precisava, né, nesse caso, olhar. Por quê? Porque aonde vai o foco, vai toda a sua atenção. E nesse caso, quando ele virou a cabeça, automaticamente ele teve que virar o corpo, né, para poder orientar, guiar o carro e tirar o carro do muro. Então, Anthony Robbins traz essa metáfora e diz que quando a gente está em apuros, a nossa tendência é de olhar para o muro, né? A gente olha para o muro, metaforicamente dizendo, e esquece de olhar para onde a gente precisa direcionar a nossa atenção, direcionar o nosso corpo, o nosso foco. Então, essa metáfora, eu já incorporei ela na minha vida e ela ajudou muito em vários momentos, porque aqueles momentos que a gente acredita que vai bater no muro, a gente lembra, né, quando você incorpora essa metáfora, você lembra de que você precisa olhar para onde você quer ir e não para onde você teme. Isso é muito interessante. O seu olhar precisa ir para onde você quer ir e não para onde você teme, que nesse caso, é um muro. Pode ser qualquer coisa, pode ser um medo interno, pode ser
alguma coisa que incomoda a gente e que a gente acaba realmente não olhando para aquilo que a gente pode fazer e aí a gente acaba se entregando para o medo. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente pode sim se adaptar às diversas mudanças que vão acontecer, não só essa mudança, não só essa necessidade da gente se adaptar, mas outras que virão. Então isso faz toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Peço a você que comente aqui no vídeo sobre o que você achou, sobre como você está lidando com isso e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!